Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da SAM. Meu nome é Maurício Demétrio, estou aqui com mais um vídeo para vocês falando sobre cirurgia ortognática e tentando clarear um pouquinho esse tópico para vocês. Para quem não me conhece, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, sou radiologista, atuo aqui em São Luís do Maranhão e o nosso canal ele é destinado a propagar o conhecimento dentro da nossa área de cirurgia maxilofacial. Eu estou responsável pela parte de cirurgia ortognática e hoje eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês um pouco da realidade da coisa, do que acontece, né, entre cirurgia ortognática e rinoplastia, que é uma coisa que cada vez mais a gente vê alguns pacientes procurando por. A cirurgia ortognática ela é um procedimento de origem no passado funcional, mas dadas as proporções dos ganhos estéticos que você acaba se beneficiando, cada vez mais algumas pessoas procuram isso mais pela estética do que pela função em si. E é comum a gente ver algumas pessoas chegando, procurando, já associando o procedimento da rinoplastia junto com a cirurgia ortognática. E a gente tem duas formas de fazer esse tipo de procedimento. Você pode fazer a cirurgia ortognática em primeiro lugar e depois a rinoplastia, ou você pode fazer os dois procedimentos juntos. O que norteia isso? É isso que eu vou tentar clarear um pouquinho dentro da filosofia que a gente trabalha aqui na nossa equipe. Bom, a cirurgia ortognática ela é um procedimento que vai mudar completamente esse complexo maxilomandibular. Com isso, a espinha nasal anterior, que é um ponto ósseo, um landmark, uma marcação que a gente tem dentro da maxila, ela também acaba movimentando, seja para avançar ou seja para recuar. E isso, de certa forma, vai trazer alguma repercussão nasal. Então, a cirurgia ortognática ela causa sim alguma mudança no nariz por si só. Então, dessa forma, a gente tem que ver se há necessidade de casar com algum procedimento a mais no nariz para que a gente tenha um ganho estético expressivo. Então, o que eu vou mostrar para vocês ainda aqui dentro da rinoplastia? Inicialmente, a cirurgia ortognática convencional, vamos excluir um pouco o que a gente já falou sobre minimamente invasiva agora no momento, e dentro do mundo da cirurgia ortognática convencional, sempre foi feita a cirurgia ortognática em primeiro lugar, que poderia acontecer qualquer mudança no nariz, independente do que acontecesse, isso seria corrigido depois, num segundo momento, na rinoplastia. Então você teria em primeiro momento a cirurgia ortognática, você acertava a posição da maxila e da mandíbula, mantinha o septo fixo numa posição, a espinha nasal anterior na posição final que aquele paciente tem, e aí o cirurgião plástico, o otorrino, ou seja, quem fosse fazer a rinoplastia, ele teria liberdade para escolher como ficaria o nariz do paciente sem nenhuma chance de alteração depois, caso o paciente fizesse o contrário. Exemplo, se ele faz uma rinoplastia e depois ele faz uma cirurgia ortognática, pode ser que na cirurgia ortognática afete um pouco o resultado da rinoplastia que já foi feita. Então a ordem ideal seria você primeiro fazer a cirurgia ortognática e depois você fazer a rinoplastia. Então eu vou mostrar um paciente que a gente fez dessa forma. Essa é uma paciente que tinha uma queixa de apneia obstrutiva do sono, é uma paciente classe 2, como vocês podem ver, ela tem o queixinho um pouquinho para trás e também tinha queixa do nariz. Ela achava o nariz volumoso, tinha um certo aumento do volume ali da columela nasal, tinha, né, um problema respiratório associado a esse nariz, então havia um desvio de septo, então esse nariz já havia necessidade de ser mexido, então já precisava da rinoplastia em si. E fora isso, ela tinha apneia obstrutiva do sono e precisava também da cirurgia ortognática. Então, nessa cronologia, às vezes o paciente ele prefere, o nariz me incomoda mais, quero logo fazer o nariz. Só que se você vai na onda do paciente, se você vai ouvindo o que ele fala e faz da forma como ele quer, o que pode acontecer? A rinoplastia é feita, quando vai para a cirurgia ortognática, você prejudica o resultado. Então, o ideal é o que a gente fez para ela. A gente fez primeiro a cirurgia ortognática, colocou as bases ósseas, as bases esqueléticas na posição ideal e depois ela foi para uma rinoplastia. Então, vamos acompanhar aqui um pouquinho o caso dela. Então, como queixas principais, a gente tinha a apneia obstrutiva do sono, era um paciente que precisava de um avanço grande desse complexo maxilomandibular. E isso, de certa forma, acaba atrapalhando um pouco a ancoragem do septo,
pode aumentar ou alargar a base alar, podem trazer algumas alterações negativas para o nariz, o fato do avanço ser muito grande por conta de um problema de apneia. Então o que a gente fez? A gente fez primeiro a cirurgia ortognática, está aqui a paciente com 1 ou 2 dias de pós-operatório, assim que ela tinha chegado em casa, e depois ela ficou com a queixa do nariz. Então, pós-cirurgia ortognática, a gente aguarda em média um período de 6 meses de recuperação da cirurgia ortognática e programa a rinoplastia. Então, a rinoplastia foi feita para diminuição do domo nasal, redução cartilaginosa, diminuição da base alar, né? E literalmente a gente reduziu o tamanho do nariz. Bom, esse aqui é a paciente logo que ela finalizou o procedimento da rinoplastia, né? Foi feita por um otorrino, foi o Dr. André do Lago, um excelente cirurgião, também trabalha em parceria com a gente. A paciente aqui já muito feliz logo que tinha finalizado, e ela saiu dessa cirurgia, dessa situação pós-cirurgia ortognática para essa situação finalizado o tratamento, com o nariz muito mais harmônico com a face, né? Dando aquele toque final da estética. Então aqui a gente tem a paciente no pré-operatório inicial, antes da cirurgia ortognática, e ela pós-operatório final, pós-cirurgia ortognática, pós-lipoaspiração da região submandibular, que a gente fez no mesmo tempo da cirurgia ortognática, e pós-rinoplastia, que foi feito 6 meses depois. Aqui numa vista de sorriso, você vê que pré-operatória ela já tinha essa base alar muito alargada e ela fica bem reduzida de uma maneira harmônica e condizente com a face na foto final aqui do pós-operatório. Do ponto de vista de perfil, a gente vê o acúmulo de gordura na região submandibular, o perfil classe 2 da paciente e aqui o perfil já mais reto, tendendo a uma classe 1, tá? Aqui numa vista de sorriso, paciente pré e pós-operatório com uma boa demarcação mandibular. Aqui vocês podem ver numa vista 3/4 para ter uma noção do tridimensional da face, assim como a paciente sorrindo na mesma vista. Bom, esse é o modelo tradicional de trabalho entre cirurgia ortognática e rinoplastia. Entretanto, com o avanço da cirurgia ortognática, com os procedimentos menos invasivos, né, e com toda essa filosofia que a gente já discutiu aqui no canal, e inclusive a gente tem um curso que fala sobre isso, prático e teórico, vale muito a pena a gente começar a considerar fazer as 2 cirurgias no mesmo momento. Por quê? Porque você melhora muito a logística para o teu paciente. Vai ser muito mais fácil para ele se internar só uma vez, fazer uma anestesia geral somente uma vez e fazer um único procedimento e resolver as 2 coisas. Entretanto, existem contraindicações. Aonde entram as contraindicações? Quando você tem uma cirurgia ortognática com problemas muito grandes de reposição superior, impacções muito grandes, em que você pode vir a ter algum prejuízo para a repercussão nasal. É lógico que isso é conversado entre a pessoa que vai executar a rino e a pessoa que vai executar a cirurgia ortognática. Isso é um lema, algo determinante? Não. A gente já teve paciente que a gente fez uma impacção de 5 milímetros e fez as 2 cirurgias ao mesmo tempo. Mas, normalmente, quando você tem cirurgia, uma cirurgia ortognática grande e mais uma rinoplastia grande com remoção de cartilagem, às vezes é melhor você separar os procedimentos. E a gente tem que sempre levar em consideração essa questão tempo-complexidade. Se são 2 cirurgias muito grandes, com tempo muito extenso, às vezes é melhor a gente fazer, né, em 2 tempos diferentes. Da mesma forma, rinos desvios que são muito grandes, muito acentuados, com grande necessidade de remoção de cartilagem da costela, da orelha, seja de onde for, também a gente dosa colocar esses procedimentos em 2 tempos. Mas, falando, né, da cirurgia ortognática no mesmo tempo da rinoplastia, a gente pega o exemplo dessa paciente, que é uma paciente classe 2, com queixa também estética do nariz. Você vê que o paciente ela tem, né, o retrognatismo mandibular, um suave sorriso gengival, até pela jovialidade a gente acabou decidindo por manter, falta de demarcação mandibular, uma incompetência labial, um perfil classe 2 e um tip nasal dela é totalmente para baixo, falta de suporte nasal. Então a gente precisava fazer uma correção. Nesse caso dela, pela oclusão que ela tinha, a gente optou por fazer uma cirurgia de benefício antecipado. A gente fez a cirurgia ortognática,
e no mesmo tempo a gente fez a rinoplastia. A paciente ela operou, montou o aparelho somente na véspera do procedimento. Ela operou com os apinhamentos, com tudo, porque era uma oclusão relativamente estável. Então aqui numa vista 3/4 você consegue visualizar todo o complexo maxilomandibular com o retrognatismo que era presente, né? A falta de mento. Então, queixas principais dela estavam em cima do formato do rosto, a ausência de selamento labial e o retrognatismo em si, né? Uma vista de perfil aqui fica bem nítido o retrognatismo. E se a gente for ver pela Barcelona Reference, aqui a gente tem um incisivo que praticamente ele é bem posicionado, mas ele necessitava também de um avanço, ou seja, a espinha nasal ia um pouquinho para frente. Do ponto de vista da rinoplastia, né, a gente sabe que é possível. Você tem literatura que embasa o fato de você fazer ela no mesmo tempo da cirurgia ortognática, em apenas um estágio. Então a paciente ela tinha, né, o comprimento nasal relativamente aumentado e como principais queixas ela tinha essa região do dorso nasal, que era, né, inclinada, e uma leve queda da ponta do nariz, principalmente quando ela sorria. Então, a gente fez uma cirurgia ortognática minimamente invasiva e uma rinoplastia no mesmo tempo. Acompanhe como é que foi o pós-operatório inicial dela para vocês terem noção. Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 17 anos e já tenho algumas horas que eu fiz a minha cirurgia ortognática com rinoplastia. Meu nome é Larissa Soares Araújo, eu tô com 9 dias de cirurgia, rinoplastia, e eu tô bem, sem nenhuma dor. Foram os primeiros 3 dias foram sem respirar nada pelo nariz, mas agora já tá tranquilo e de boa, sem dor nem nada. Bom, como vocês viram, a recuperação da paciente ela foi fenomenal, mesmo fazendo 2 cirurgias num tempo único. Isso se deve ao fato de que, se a gente está trabalhando com cirurgias menos invasivas, fazendo acessos menores, tendo mais cuidado com tecido mole, sendo mais gentil com o paciente, a gente consegue ter uma recuperação mais adequada. É lógico que isso não se adequa a todos os casos, mas em casos estudados, pré-determinados e conversados, isso é muito possível de ser realizado. E acompanhe só o resultado que essa paciente teve. Ela saiu dessa situação para essa situação pós-operatória. Então você vê que o intervalo de tempo aqui da paciente foi menos de 1 ano de tratamento, mesmo com a finalização ortodôntica pós-benefício antecipado. Olhem como a paciente ela teve um resultado estável, com uma boa oclusão, um sorriso muito adequado, linha média corrigida, o nariz centralizado com a face. Então a gente consegue obter resultados previsíveis fazendo os 2 procedimentos em um tempo único. Aqui, numa vista de perfil, você vê que ela fez um perfil suave, discreto, harmônico e o nariz condizente com as queixas que ela tinha. Conseguiu subir um pouquinho a ponta nasal, retificar essa ponte do nariz e trazer um nariz mais harmônico para essa face. Ao sorriso, a ponta nasal ela não baixa mais, se mantém firme e pertinente à face. Aqui a gente consegue ver um incisivo já bem posicionado, um perfil facial adequado. Aqui numa vista 3/4, o paciente com resultado muito bom, numa vista de sorriso, e aqui algumas fotos finais da paciente. Bom, então, em resumo, você tem as 2 possibilidades. Você pode fazer em tempos separados. Quando isso acontece, você vai separar eles por 6 meses e sempre dando prioridade para a cirurgia ortognática acontecer antes da rinoplastia. Ou você pode fazer como a gente fez nesse último caso. Faz as 2 cirurgias em um tempo único. Aí você tem que dosar apenas a questão do tubo, conversar com o anestesista, que após a cirurgia ortognática precisa reverter o tubo para boca, para que você possa, ou para quem vai fazer, possa mexer no nariz sem problemas. Então existe esse momento junto com a anestesia. Cirurgias que forem rápidas, com cuidado, dentro da filosofia menos invasiva, a gente consegue entregar um resultado rápido e adequado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui pra gente, se inscreve aqui no nosso canal, a gente também está presente lá no Spotify, no Ortog Comentada, onde eu falo um pouquinho sobre alguns artigos científicos da nossa área. Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a próxima, pessoal!